A doutrina da Trindade, sua origem e história. Sejam bem-vindos ao canal Caminho de Esperança. Este é o primeiro de uma série de vídeos sobre doutrinas bíblicas e seus impactos em nossas vidas. Nesta oportunidade, vamos abordar o tema da Trindade. A doutrina da Trindade é, sem dúvida, um dos pilares mais complexos e debatidos da teologia cristã. Ela propõe que Deus é um único ser em essência, mas subsistente em três pessoas coeternas e coiguais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa formulação, aparentemente paradoxal, tem sido defendida pela maioria das tradições cristãs históricas, católica, ortodoxa e protestante, e rejeitada por grupos não trinitários, como os arianos antigos, unitaristas, testemunhas de Jeová e alguns segmentos do cristianismo primitivo. O objetivo deste estudo é oferecer uma análise equilibrada dos prós e contras da doutrina da Trindade, explorando suas origens históricas, fundamentos bíblicos, críticas teológicas e implicações filosóficas. O propósito não é emitir um juízo de fé, mas compreender como essa doutrina se desenvolveu, quais argumentos a sustentam e quais objeções lhe foram dirigidas ao longo da história cristã. Contexto histórico e origens da doutrina. O cristianismo primitivo e as raízes judaicas. Nos primórdios do cristianismo, os seguidores de Jesus eram essencialmente judeus monoteístas. O monoteísmo absoluto era uma marca da fé israelita. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Qualquer doutrina que pudesse sugerir pluralidade divina soaria herética no contexto judaico. Os primeiros cristãos, porém, começaram a reconhecer em Jesus e no Espírito Santo manifestações divinas que desafiavam uma concepção simples de unidade. Jesus era chamado Senhor, Kyrios, título reservado a Deus, Filipenses 2:11. E o Espírito era descrito como presença ativa de Deus entre os crentes, Atos 5:3-4. Assim, desde cedo, o cristianismo vivia uma tensão entre o monoteísmo herdado do judaísmo e a divinização prática de Cristo e do Espírito. As controvérsias dos séculos I e III. Durante os séculos II e III, a Igreja buscou compreender filosoficamente essa tensão. Apareceram várias correntes teológicas, como o monarquianismo modalista, que via o Pai, o Filho e o Espírito apenas como modos de manifestação de um mesmo Deus, defendido por Sabélius, e o subordinacionismo, que considerava o Filho e o Espírito inferiores ao Pai, como defendido por Orígenes em certas formulações. Os apologistas cristãos, como Justino Mártir e Tertuliano, procuraram conciliar a fé bíblica com categorias filosóficas gregas. Tertuliano foi o primeiro a empregar o termo latino trinitas, afirmando: são três, não em substância, mas em grau, não em essência, mas em forma, não em poder, mas em aparência de ordem. Adversus praxian, segundo. O Concílio de Niceia, 325, e a formulação clássica. A controvérsia atingiu o ápice com o arianismo, liderado por Ário, presbítero de Alexandria, que afirmava que o Filho era uma criatura exaltada, mas não eterna. Sua máxima, houve um tempo em que o Filho não existia, chocou muitos bispos. O Concílio de Niceia, convocado em 325 pelo imperador Constantino, declarou que o Filho é consubstancial, homoousios ao Pai, ou seja, da mesma essência divina. Posteriormente, o Concílio de Constantinopla, 381, completou a formulação trinitária ao incluir a divindade do Espírito Santo. Esses credos niceno-constantinopolitanos se tornaram a base da ortodoxia cristã, afirmando um só Deus em três pessoas coeternas e coiguais. Fundamentação bíblica. Argumentos favoráveis. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, os defensores da doutrina afirmam que o conceito é inferido de toda a revelação cristã. Monoteísmo e pluralidade divina. Textos como Gênesis 1:26,
façamos o homem à nossa imagem. E Isaías 48:16. Desde o princípio não falei em segredo, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. São vistos por alguns intérpretes como prenúncios da pluralidade na unidade divina, a divindade do Filho. O Novo Testamento atribui a Jesus títulos e atributos divinos. Em João 1:1, lê-se: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João 20:28, Tomé o chama de meu Senhor e meu Deus. Colossenses 2:9 declara: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Além disso, Jesus é apresentado como Criador, João 1:3, Hebreus 1:2, e objeto de adoração, Mateus 28:9. Algo reservado exclusivamente a Deus, a divindade e personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo também é descrito com atributos divinos. Ele é onisciente, 1 Coríntios 2:10, onipresente, Salmos 139:7, 8, e envolvido na criação, Gênesis 1:2. Em Atos 5:3, 4, mentir ao Espírito Santo é equivalente a mentir a Deus, o que sugere sua plena divindade. Fórmulas trinitárias explícitas. Vários textos reúnem as três pessoas divinas, Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essas passagens são consideradas evidências diretas de uma tríplice manifestação pessoal dentro da divindade una. Coerência teológica. Os defensores afirmam que a doutrina da Trindade preserva tanto o monoteísmo quanto a plena divindade de Cristo e do Espírito, permitindo uma compreensão coerente da salvação e da comunhão com Deus. Argumentos contrários e críticas bíblicas. Apesar da longa tradição trinitária, diversos estudiosos e grupos cristãos, ao longo da história, têm questionado sua legitimidade por motivos bíblicos, históricos e lógicos. A ausência explícita da doutrina na Escritura. Os críticos apontam que nenhum texto bíblico define claramente a Trindade. O termo não aparece e as fórmulas trinitárias são vistas como litúrgicas, não doutrinárias. Deuteronômio 6:4 e Isaías 45:5 reafirmam o monoteísmo absoluto. Eu sou o Senhor e não há outro. A acusação é que a Trindade foi uma elaboração posterior, influenciada pela filosofia grega e pela necessidade de sistematização dogmática. Suposta hierarquia entre Pai, Filho e Espírito. Muitos textos parecem indicar subordinação funcional, ou mesmo ontológica. João 14:28. O Pai é maior do que eu. E 1 Coríntios 15:28. O Filho mesmo se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Essas passagens são usadas por antitrinitários para sustentar que o Filho, embora exaltado, é distinto e inferior ao Pai em natureza. O Espírito Santo como poder de Deus, não pessoa distinta. Alguns intérpretes, como os unitaristas, veem o Espírito Santo não como pessoa, mas como força ou poder divino. Textos como Atos 2:17-18, derramarei do meu Espírito, e Lucas 1:35, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, reforçam essa compreensão impessoal. Influência helenística e filosófica. Outra crítica recorrente é a influência do pensamento grego. Conceitos como ousia, essência, e hipóstasis, substância, são categorias filosóficas alheias à mentalidade hebraica. Autores como Adolf von Harnack e Karl Rahner destacam que a formulação trinitária resultou de uma helenização da fé bíblica, buscando conciliar o mistério de Deus com a linguagem metafísica da filosofia clássica. Problemas lógicos e ontológicos. A doutrina da Trindade é frequentemente acusada de contradição lógica, como algo pode ser simultaneamente 3 e 1. Mesmo teólogos trinitários reconhecem que a fórmula 3 pessoas, um só Deus, escapa à razão humana.
Críticos argumentam que essa dificuldade não é mero mistério, mas uma incoerência conceitual. Perspectiva filosófico-teológica. Tentativas de conciliação racional. Desde os padres da Igreja até pensadores modernos como Tomás de Aquino e Karl Barth, houve esforços para explicar racionalmente a Trindade sem negar seu caráter misterioso. Agostinho de Hipona, em De Trinitate, usa analogias psicológicas. A mente humana possui memória, entendimento e vontade, 3 faculdades distintas, mas uma só alma. Tomás de Aquino argumenta que as pessoas divinas são distinções de relação, paternidade, filiação, processão, sem divisão de substância. Essas formulações buscam preservar o monoteísmo e a plena divindade das 3 pessoas. A crítica moderna. Com o iluminismo e o avanço do racionalismo, a doutrina trinitária passou a ser vista como dogma metafísico sem base empírica. Filósofos como Immanuel Kant consideraram-na uma proposição sem relevância prática para a religião moral. No século XIX, o unitarismo ganhou força entre teólogos liberais, enfatizando o monoteísmo ético e rejeitando o mistério trinitário. Mesmo dentro da ortodoxia, muitos passaram a interpretar a Trindade de modo mais simbólico, como expressão das diferentes formas da revelação de Deus. Pai como Criador, Filho como Redentor, Espírito como Preservador. A perspectiva contemporânea. Na teologia moderna, especialmente com Karl Rahner e Jürgen Moltmann, a Trindade voltou ao centro da reflexão cristã. Rahner propôs a famosa máxima: a Trindade econômica é a Trindade imanente, ou seja, o Deus que se revela na história é o mesmo Deus que é em si. Moltmann, por sua vez, reinterpretou a Trindade em termos de comunhão e relação, vendo nela um modelo para a comunidade humana. Implicações práticas e teológicas. Na soteriologia, a Trindade tem implicações diretas na doutrina da salvação. A obra redentora é compreendida como ação conjunta. O Pai envia o Filho. João 3,16. O Filho realiza a expiação, Hebreus 9,12. E o Espírito aplica os efeitos da salvação, Tito 3,5-6. Essa visão preserva a unidade da ação divina e a diversidade de funções. Na liturgia e espiritualidade cristã, a oração e a adoração cristã, desde os primeiros séculos, são profundamente trinitárias. As doxologias, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e os sacramentos, especialmente o batismo, expressam a comunhão com o Deus triuno. Mesmo teólogos críticos da formulação metafísica reconhecem que o padrão trinitário de fé está entranhado na experiência espiritual cristã, na ética e na teologia relacional. A teologia trinitária moderna tem destacado o caráter relacional de Deus. A comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito é vista como paradigma de amor e interdependência, inspirando uma ética comunitária e solidária. Contudo, críticos lembram que essa leitura é recente e muitas vezes anacrônica, projetando conceitos modernos de relação e igualdade sobre uma doutrina formulada em moldes metafísicos antigos. Em conclusão, podemos dizer que a doutrina da Trindade, embora central no cristianismo histórico, permanece uma das mais misteriosas e debatidas de toda a teologia. Suas origens remontam ao esforço da Igreja primitiva para conciliar a fé em um Deus único com a experiência da divindade de Cristo e do Espírito Santo. Entre seus pontos fortes, destacam-se a tentativa de preservar o monoteísmo sem negar a divindade do Filho e do Espírito, a coerência interna da teologia cristã em torno da encarnação e da salvação, e a riqueza espiritual e litúrgica que o modelo trinitário proporcionou à fé cristã. Entre suas fragilidades e críticas estão
A ausência explícita da doutrina na Escritura, a influência de categorias filosóficas gregas na formulação dogmática e as dificuldades racionais e ontológicas inerentes à ideia de um Deus triuno. Do ponto de vista histórico, é possível afirmar que a Trindade é tanto uma síntese teológica quanto uma interpretação histórica da experiência cristã. Do ponto de vista bíblico, a doutrina depende mais da interpretação sistemática de passagens dispersas do que de uma formulação direta. No fim, a questão central talvez não seja se a Trindade é plenamente compreensível, mas se ela é necessária para expressar o mistério da fé cristã. Para muitos crentes, ela é a melhor tentativa humana de traduzir o Deus que se revela em comunhão, o Pai que ama, o Filho que salva e o Espírito que vivifica. Para outros, é uma construção filosófica que ultrapassa o testemunho simples da Escritura. Em qualquer caso, o estudo da Trindade continua sendo um espelho da própria história do cristianismo. Um esforço contínuo de pensar Deus à luz da revelação e dos limites da razão humana. Deixe nos comentários seus conhecimentos sobre o tema. Terei prazer em pesquisar. Se inscrevam no canal e deixe seu like. Obrigado e até o próximo tema de estudo.